gente, aqui é o Videl, tudo bom com vocês? Se tá tudo bem, alguma coisa tá errada, né? Porque sempre tem alguma coisa errada na nossa vida. Tô aqui com a minha camisa do Good Vibes Only. Vou falar sobre este livrinho aqui, que é A Carmilla, a Vampira, de Karnstein, de Sheridan Le Fanu, que era um escritor irlandês. E como vocês sabem, na Irlanda tem grandes escritores. Além dele tem o Bram Stoker, tem o Oscar Wilde também, que você viu várias coisas de terror aí. E dando continuidade ao nosso mês de outubro, que eu falei que ia trazer coisas de terror pra você, este aqui é considerado a segunda maior história, ou a segunda mais conhecida história de vampiro. Talvez hoje em dia Anne Rice ocupe esse lugar, né? Mas durante muito tempo foi esta aqui a segunda maior obra sobre esse tema. E a Carmilla é interessante que ela fundamentou muitas coisas que a gente conhece hoje como vampiro, por exemplo. Aqui foi a primeira vez que apareceu a ideia de matar um vampiro usando a estaca, ou cortando a cabeça, separando ela do corpo, né? E queimando a cabeça e o corpo para o vampiro não voltar à vida. E isso aqui foi muito assim, inspiração para o próprio Bram Stoker escrever o Drácula, porque ele pegou várias ideias que tinha aqui, essa da estaca foi uma delas, e colocou no livro dele. Outra coisa é que a história se passa lá na Áustria, né? Um lugar aqui que se chama Estíria, né? Então o próprio Bram Stoker, nos originais dele, na primeira vez que ele escreveu, né, o rascunho, a história do Drácula também se passava na Estíria e depois ele transferiu o Drácula lá para Transilvânia. E é um livro bem curto, ele foi lançado originalmente em folhetim, que é aquelas meio que a novela da época, né, que saía diariamente ou semanalmente lá nos jornais. E o Sheridan Le Fanu, ele pesquisava muito essas coisas, então ele pegou muito essa cultura das histórias dos vampiros. E para quem não sabe, toda a cultura, desde a norte-americana, sul-americana, até lá da Grécia, da Roma, da China, tem os seus vampiros e todos têm meio que uma ideia em comum, que é um ser imortal, né, que passa vários anos e não envelhece, e que ele suga a energia vital das pessoas, seja o sangue ou energia sexual. E aqui a Carmilla, ela é uma personagem muito com apelo sexual bem forte, e rola meio que um lesbianismo aqui, que mais tarde, hoje na cultura pop, a gente vê bastante aí, como a Vampirella, que é uma vampira sexy, que seduz tanto homens quanto mulheres. Aqui a gente tem a história clássica de uma vampira, né, que na verdade a história é bem simples, é um conto gótico, como todos os contos góticos nós temos um castelo, na verdade, que chama de Schloss, que é meio que não chega a ser um castelo, mas é uma casa, dessa que está passando a imagem para vocês. E aqui a gente tem uma jovem que ela vive com o pai, e ela mora meio isolada, né, a casa dela é meio isolada de todos os lugares, tanto é que a cidade mais próxima, a vila mais próxima é alguns quilômetros de distância, e ela é educada em casa por duas governantas, e essa menina acaba, quando jovem, tendo um sonho, ela acha que é um sonho, de uma jovem bem bonita que dorme ao lado dela, e ela sente o sangue dela sendo sugado, né? E de repente ela grita e essa menina some. Anos mais tarde acontece um acidente na frente da casa dela, que uma carruagem está disparada, a carruagem tomba e sai uma mulher com a sua filha. A filha dela está passando mal, e aí ela acha que a filha dela morreu, e o pai dessa menina, dono da casa, né, vai lá em auxílio a essa jovem, vai em auxílio a essa mãe e a filha dela que sofreu um acidente, né. Nisso eles desviram a carroça e percebem que a menina está passando mal, que ela está quase no estado de torpor, e a mãe fala que precisa urgentemente viajar e não pode perder tempo com a filha, né, então eles vão ter que voltar para a cidade para deixar a filha lá. Só que o pai, né, o patriarca da família lá, decide, né, oferece a casa deles para hospedar essa menina, que é a Carmilla. E o que acontece é que a mãe aceita, fala assim, olha, eu aceito que minha filha seja hóspede de vocês, contanto que vocês não perguntem sobre o passado dela. E o pai aceita, né, sem ressalvas assim, e a Carmilla começa a ficar hospedada junto com a protagonista que narra a história. E é bem interessante que a Carmilla, ela, no decorrer da história, ela é uma pessoa bem sedutora, ela começa a se envolver com a narradora, e ela, nessa parte aqui, o vampiro não tá ligado ainda, né, nessa novela, com morcegos, e sim com gatos, que a Carmilla vira um gato gigante, um gato preto. Inclusive tem uma lenda que diz que se um gato preto dormir em cima deitar em cima do caixão do morto, esse morto vai virar um vampiro. Essa é uma das lendas que dizem sobre a origem do vampiro, né. E aí acontece todo aquele desfecho, né, que jovens em volta da cidade, próximas à casa onde vive a protagonista, começam a morrer, né, começam a ficar fracas e morrem. E a própria protagonista começa também a sofrer desse mal, né? E coisas estranhas começam a ocorrer em volta da Carmilla. É interessante aqui que a origem do vampiro neste romance do Sheridan, o vampiro é uma pessoa que se suicida, né? Que se mata. E como o suicídio é um crime perante Deus, né? Um pecado grande, essa pessoa volta à vida e ela é obrigada a viver da vida dos outros, né? A sugar a vida dos outros. E outra coisa que é interessante é que meio que brinca
tem só um resquíciozinho do que o vampiro tem que ser convidado para poder entrar em um ambiente, né? Tem essa lenda aí também que o vampiro só pode entrar se ele for convidado. E outra coisa que brinca bastante, e hoje em dia na cultura popular, é a Carmilla estar presa ao próprio nome. Alguns vampiros estão presos a algumas coisas, por exemplo, Nosferatu, ele é preso à terra de origem dele, então ele tem que levar, se não me engano, o Nosferatu é o Drácula, ele tem que levar no caixão terra de onde ele morava, né, para poder habitar aquele ambiente novo. E a Carmilla ela tem que usar o próprio nome em forma de anagrama. Então o nome que ela usa aqui, é Mircalla, né, que é meio que um anagrama, é mais ou menos como o Drácula. Você já deve ter visto algum filme, algum anime aí, algum desenho animado, que tenha o Drácula usando o nome em anagrama Alucard. Então aqui é a primeira vez que a gente vê uma criatura sobrenatural presa ao próprio nome, né, no caso dos vampiros. Isso aqui é um livro bem bacana, né, é um terço do livro que fala sobre a origem dos vampiros e tudo mais. E tem, como eu disse, o prefácio ocupa um terço do livro, são cerca de 40 páginas, que tem muitas informações interessantes. O pós-fácio também é dedicado a explicar um pouco a obra. E Charles Le Fanu é esse tipo de obra que hoje em dia não é tão disseminada, não é tão conhecida assim, mas que lendo você percebe a influência que ela tem nos dias de hoje. Tanto é que essa ideia do vampiro sexualizado, galante, conquistador, né, veio daqui. E é uma obra que eu recomendo pra você. Minha amiga Vivian, ela leu também, ela fez a resenha no Instagram, enquanto eu estou fazendo aqui no canal, então vai ter 2 resenhas ao mesmo tempo. Você vai lá no nosso canal aqui no Instagram, que é o Litera Vives, e se você não está inscrito no Instagram, se inscreva, senão eu vou jogar uma maldição na sua família, para ter outros irmãos para você dividir suas coisas, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo!